Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos embarcar numa jornada por lugares esquecidos pelo tempo, lugares que já foram cheios de vida, mas que hoje em dia só restam os ecos do passado. Imaginem só, ruas desertas, prédios em ruínas, um silêncio perturbador e aquela sensação de que algo aconteceu ali. Estamos falando de cidades fantasmas, aquelas que um dia vibraram, repletas de histórias, mas que, por algum motivo, foram abandonadas. Sejam tragédias, desastres naturais ou simplesmente o passar do tempo, o que sobrou são lugares que parecem ter saído de um filme de terror. Nesse vídeo, vamos dar a volta ao mundo visitando 10 cidades fantasmas famosas, desvendando seus mistérios e, claro, dando aquela viajada no tempo. Preparem o cafezinho, porque vamos nos aventurar por lugares sinistros e fascinantes que nos fazem questionar a nossa própria existência. Então, apertem os cintos, aumentem o volume e vamos nessa expedição arrepiante. Nossa primeira parada é na Ucrânia, mais precisamente em Pripyat, uma cidade que já abrigou mais de 40 mil pessoas. Localizada pertinho da usina nuclear de Chernobyl, Pripyat era considerada uma cidade modelo da União Soviética. Escolas, parques, hospitais, tudo novinho em folha. Mas em 1986, a história mudou completamente. O desastre de Chernobyl, um dos maiores acidentes nucleares da história, obrigou a evacuação da cidade inteira. Do nada, os moradores tiveram que abandonar suas casas, deixando para trás suas vidas, suas histórias, seus pertences. E o que era para ser temporário, acabou se tornando permanente. Hoje, Pripyat é como uma cápsula do tempo, congelada naquele fatídico ano de 1986. Prédios abandonados, brinquedos esquecidos, livros escolares empoeirados, tudo intocado, como se o tempo tivesse parado. Um lugar que nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e o poder devastador da energia nuclear. Pripyat é um lembrete assustador do que pode acontecer quando a tecnologia sai do controle. Da Ucrânia, atravessamos o continente europeu e chegamos à França, em um vilarejo que guarda uma história de horror e tristeza, Oradour-sur-Glane. Essa pequena comunidade rural, que antes pulsava com a vida cotidiana de seus habitantes, se tornou palco de uma das maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, tropas nazistas invadiram a pequena Oradour-sur-Glane. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Suspeitas, boatos. Mas a verdade é que a fúria nazista se abateu sobre homens, mulheres e crianças inocentes. Um massacre brutal que deixou uma cicatriz profunda na história da França. Após a guerra, o governo francês decidiu manter Oradour-sur-Glane exatamente como estava após o ataque, como um memorial permanente em homenagem às vítimas e um lembrete constante dos horrores da guerra. Carros queimados, casas destruídas, objetos pessoais espalhados pelas ruas, tudo preservado como um testemunho silencioso da barbárie. Visitar Oradour-sur-Glane é como voltar no tempo e encarar a violência e a crueldade humana. É um lugar que nos faz questionar a nossa própria humanidade e a fragilidade da paz. E aí, viajantes do tempo! Nossa próxima parada é no Japão, na ilha de Hashima, ou Gunkanjima, a ilha encouraçado. Parece até cenário de filme, né? Hashima bombou no século XX por causa da mineração de carvão, mas foi abandonada em 1974. Hoje é um lembrete da passagem do tempo. E aí, bateu aquela curiosidade de conhecer Hashima de perto? Preparem seus extintores, porque vamos até Centralia, na Pensilvânia, e Ruá, conhecer uma cidade que está literalmente em chamas há décadas. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Centralia é como se fosse um vulcão subterrâneo, só que em vez de lava,
O que queima sem parar desde 1962 é um incêndio incontrolável em uma mina de carvão. Imaginem o cheiro de fumaça, o calor infernal. Parece até cenário de filme apocalíptico. E o pior é que ninguém sabe exatamente como esse inferno começou. Uns dizem que foi culpa de um incêndio em um depósito de lixo. Outros falam em queimadas descontroladas. O fato é que o fogo se espalhou pelos túneis da mina como um vírus. E até hoje ninguém conseguiu apagar. E o mais bizarro é que essa cidade fantasma já foi lar para mais de 1000 pessoas. Dá para acreditar? Famílias, crianças, tudo vivendo em cima de um braseiro gigante. Mas como segurança em primeiro lugar, né, meus queridos? O pessoal foi evacuado nos anos 80. Hoje em dia, Centralia é uma cidade fantasma, com ruas desertas, casas abandonadas e placas avisando sobre o perigo. E o mais assustador é que os cientistas estimam que o fogo pode continuar queimando por mais 250 anos. É como se a Terra estivesse engolindo Centralia aos poucos, transformando a cidade em um inferno eterno. E aí, aventureiros? Nossa expedição continua na Namíbia, para conhecer Kolmanskop, a cidade engolida pelo deserto. Literalmente engolida, viu? No início do século XX, Kolmanskop prosperou com a mineração de diamantes, mas foi abandonada e tomada pelo deserto. Hoje, é um destino turístico famoso por suas casas semi-enterradas. É como tocar na história e sentir a força da natureza. E aí, galera? Chegamos agora em Bodie, na Califórnia, uma cidade fantasma que parece ter saído direto dos filmes de faroeste. Bodie era um lugar agitadíssimo no final do século XIX, durante a Corrida do Ouro. A cidade chegou a ter mais de 10.000 habitantes no seu auge, mas como tudo na vida, a maré de ouro baixou. As minas começaram a secar e, aos poucos, Bodie foi se esvaziando. As pessoas abandonavam suas casas, lojas e tudo mais, como se tivessem que sair correndo. E o mais incrível é que essa atmosfera de congelada no tempo se mantém até hoje. É como se a gente pudesse voltar no tempo e viver um pouquinho daquela época. Preparem-se para conhecer Craco, na Itália, uma cidade fantasma que é puro charme e mistério. Localizada no topo de uma colina, Craco parece um cenário de filme, daqueles épicos, sabe? Com seus prédios medievais, suas ruas estreitas e a vista de tirar o fôlego, a cidade já foi um lugar vibrante e cheio de vida. A gente imagina os moradores passeando pelas ruelas, as crianças brincando na praça, os comerciantes anunciando seus produtos. Era pura poesia. Mas como nem tudo são flores, a natureza resolveu dar um susto em Craco. Uma série de deslizamentos de terra e terremotos nas décadas de 1960 e 1970 acabaram tornando a cidade insegura para se viver. Imaginem só o drama ter que abandonar suas casas, suas histórias, tudo para trás, por causa da fúria da natureza. É de partir o coração. E foi isso que aconteceu com os moradores de Craco. A cidade foi evacuada, e o que restou foi o silêncio. Um silêncio que ecoa entre as ruínas, nos lembrando da força implacável da natureza e da fragilidade da vida humana. Mas mesmo em ruínas, Craco continua linda e inspiradora. Hoje em dia, a cidade é um destino turístico famoso, atraindo gente do mundo todo que vem aqui em busca de aventura, história e paisagens de tirar o fôlego. E não é para menos, né? Afinal, quem nunca sonhou em explorar uma cidade fantasma, sentir essa atmosfera misteriosa e única? E aí, pessoal, chegamos agora em um lugar que é praticamente uma cápsula do tempo. Varosha, no Chipre. Imaginem só, um paraíso turístico, com praias de água cristalina, hotéis luxuosos, cassinos brilhantes. Era o point dos anos 70, atraindo celebridades e turistas do mundo todo em busca de sol,
glamour e diversão. Mas, como a gente já sabe, a história adora pregar peças, né? Em 1974, a invasão turca ao Chipre mudou o destino de Varosha para sempre. De um dia para o outro, a cidade foi evacuada às pressas, e o que era um paraíso se tornou uma cidade fantasma, cercada por arame farpado e proibida para visitantes. É como se alguém tivesse apertado o botão de pause na vida de Varosha. Os hotéis continuam lá, com as mesas de jantar postas, os carros abandonados nas ruas, como se seus donos fossem voltar a qualquer momento. É uma imagem surreal, que nos faz pensar na fragilidade da paz e na rapidez com que tudo pode mudar. Por décadas, Varosha permaneceu intocada, um lembrete silencioso da guerra e da divisão. Mas recentemente, uma pequena parte da cidade foi reaberta, permitindo que visitantes e antigos moradores pudessem, finalmente, colocar os pés em Varosha novamente. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer até que a cidade volte a ser o que era antes, mas a reabertura de Varosha é um sinal de esperança, um passo em direção a um futuro de paz e reconciliação. E aí, galera, preparados para uma viagem no tempo? Nossa próxima parada é Pyramiden, uma cidadezinha fantasma na Noruega, mais precisamente no arquipélago de Svalbard, lá no Círculo Polar Ártico. Imaginem só, um lugar congelado no tempo, com cara de União Soviética, onde o tempo parece ter parado nos anos 90. Bizarro, né? Fundada pelos soviéticos em 1910 para a exploração de minas de carvão, Pyramiden já foi um símbolo da prosperidade soviética, com direito à estátua de Lenin, piscina aquecida e até mesmo o monumento a Lenin mais setentrional do mundo. É como se a Guerra Fria nunca tivesse acabado por lá. Mas, como tudo na vida, a glória de Pyramiden teve um fim. Em 1998, a cidade foi completamente abandonada. Os motivos? Uma história pra lá de nebulosa, envolvendo o fim da URSS, dificuldades econômicas e até mesmo um misterioso acidente aéreo. Seja como for, hoje Pyramiden é um destino turístico pra lá de exótico, que atrai aventureiros e curiosos do mundo todo. E aí, quem se arriscaria a passar uma noite nesse lugar congelado no tempo? Conta aí nos comentários. Do frio polar, a gente desembarca agora no calor escaldante do deserto do Atacama, no Chile. É lá que fica Humberstone, uma cidade fantasma que já foi um dos maiores centros de produção de salitre do mundo. E se você, assim como eu antes de pesquisar para este vídeo, não sabe o que é salitre, senta que lá vem a história. No final do século XIX e começo do XX, o salitre, também conhecido como nitrato de sódio, era um produto valioso, servia como fertilizante e também na fabricação de explosivos. E adivinhem só, o deserto do Atacama concentrava as maiores reservas do planeta. Foi aí que surgiu Humberstone, uma cidade que brotou no meio do nada, atraindo milhares de trabalhadores em busca de fortuna. A cidade tinha de tudo: cassino, teatro, hospital e até mesmo uma piscina que, reza a lenda, foi construída com chapas de metal de navios. Mas, assim como o salitre que um dia a enriqueceu, Humberstone também teve seu fim. A partir da década de 1930, a produção de salitre sintético fez o preço do produto despencar, levando a cidade à ruína. Hoje, Humberstone é um patrimônio mundial da Unesco, um testemunho silencioso da efêmera riqueza do salitre e da capacidade humana de construir e abandonar cidades inteiras. É como dizem, a única certeza da vida é a mudança, né não? E chegamos ao fim da nossa expedição pelas cidades fantasmas mais famosas do mundo. Da Ucrânia ao Chile, passando pela França, Japão e Estados Unidos, vimos como o tempo, a história e as circunstâncias podem transformar lugares vibrantes em paisagens desoladas. Cada uma dessas cidades tem uma história única para contar.
Um lembrete silencioso da nossa própria mortalidade e da efemeridade da vida. É como se elas nos dissessem: ei, aproveite o presente, porque nada dura para sempre. E aí, qual dessas cidades te deixou mais arrepiado? Conta para a gente nos comentários. Qual você teria coragem de visitar? E qual te deu mais medo só de ver pelas fotos? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!